Meu treinador olhou pra mim e falou assim, marcha. Eu marchei, ele falou assim, pronto, essa é a sua prova. Minha experiência em competição, eu fico muito nervosa, então eu não gosto muito de competir. Parece que quando eu vou competir, eu pego todo o meu treino e eu vou usar em um dia só. Então eu fico muito nervosa de fazer alguma coisa errada, de não usar o que eu treino aqui. Eu comecei com 8 anos e eu comecei nas maratoninhas, que eram umas etapas da corrida caixa. Que quem ficasse em primeiro lugar ganhava uma bicicleta. Nisso eu ganhei 14 bikes. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Está na Constituição Federal. É dever do Estado incentivar práticas desportivas. O Brasil, das leis Zico e Pelé, agora conta com a Lei Geral do Esporte, que contempla desde a prática esportiva de crianças e adolescentes, passando pela excelência esportiva, a aquisição de hábitos saudáveis. O Bolsa Atleta é o símbolo maior do apoio ao alto rendimento. E para avaliar as políticas públicas do esporte, foi criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. O que marca esse avanço foi a Constituição de 88, quando a gente ali garantiu o esporte como um direito no artigo 217 da Constituição. Mas ainda temos lacunas importantes, né? Temos um Sistema Nacional de Esporte que ainda não foi implantado, temos um Plano Nacional de Esporte que está em discussão ainda nas casas do Congresso. Aqui no Senado, a Comissão de Esporte vem debatendo em audiências públicas a formação esportiva dos jovens no Brasil. A senadora Leila é presidente da Comissão de Esporte e nos conta agora, depois desses ciclos de debates, qual é o grande desafio? Eu sei que são vários. O maior desafio, dentre eles, é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. A formação, quando a gente fala de formação esportiva, a gente está falando, para além da formação, a oportunidade de o jovem experimentar atividade física. Porque até ele se tornar um atleta ou até ele ser um atleta, o caminho é muito longo. E esse caminho todo ele começa em alguns espaços, dentre eles dentro da escola. E a gente vê que está cada vez mais limitado, restrito esse acesso, essa oportunidade das nossas crianças, principalmente nos primeiros anos, né, escolares, de experimentarem o esporte como uma brincadeira, como uma forma pedagógica, uma forma também de ampliar a sua questão motora. Ele já tem um potencial e a gente não reconhece. Como fazer? Quando a gente pensa no atleta dentro de um município, dentro da sua comunidade, é aí que a gente precisa agir. Porque justamente isso, eu até lembro de uma fala do presidente Lula, ao criar o programa Bolsa Atleta, que ele fala isso. O programa Bolsa Atleta foi criado para justamente oportunizar esses atletas que ainda não são reconhecidos e precisam de uma ajuda ali para chegar. Hoje temos um programa que é o Revelar Talentos, que justamente vem para preencher esse gargalo, onde tem uma base, onde não tem recurso e onde o governo consegue aportar recurso para esses atletas que estão em fase ainda de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. O programa só tem 1 ano, mas nós já tivemos, inclusive, com um aporte dobrado do governo para esse novo ano que iniciou. O governo precisa incentivar e fomentar o desenvolvimento do esporte desde a base, desde as crianças, porque vai formando, inclusive, atletas dentro de várias modalidades, de acordo com a aptidão, com a tendência, né, com incentivo, né, seja a partir da escola, seja nos clubes, nas associações, porque os grandes atletas, na sua maioria, eles vieram do esporte de base. Investir no esporte é investir na vida, né? Dar oportunidade, sobretudo para que nossas crianças e adolescentes tenham, não é, um futuro diferenciado. Toda criança e todo adolescente que tem uma caminhada voltada para o esporte,
ele tem uma vida diferente, ele tem uma vida muito mais equilibrada, ele tem um comportamento de fato mais diferenciado. Eu vejo que o poder público hoje, ao priorizar esse setor, ele está priorizando o futuro do Brasil, ele está priorizando uma geração de fato com valores diferenciados. Queria entender um pouquinho mais do Revelar Talentos. O Revelar Talentos é um programa voltado para a base, que a gente chama dentro dos serviços da excelência esportiva de especialização e aperfeiçoamento. Não é o atleta ainda de inclusão social, mas já é o atleta que vai ali treinar como se fosse uma escolinha, né? Uma palavra mais conhecida. Então, ali já tem uma modalidade específica, uma quantidade de atletas específicos que vai ter um treinamento sistematizado, periodicizado, com competições, apoiado pelo programa. Como oportunizar esse jovem, essa criança, a descobrir o seu talento através do esporte e também transformar a vida dele através do esporte. Né? Então, eu acho que primeiro seria no âmbito escolar, né? Mais clubes também com mais apoio para poder esses alunos, depois que eles saírem do âmbito escolar, e a gente poder fazer o trabalho da base até o alto rendimento. Então, é muito difícil, que é uma política pública de um país gigante, mas quando a gente tem a oportunidade de trazer o debate sobre isso, já é importante para a gente poder fazer essas crianças descobrirem o seu talento através do esporte. Ele é medalhista olímpico, ele é campeão mundial recentemente, mas isso não começou assim. Quais foram as dificuldades? O Caio, ele começou no futebol, né? Então, assim, como pai, a primeira dificuldade que eu tive foi tirá-lo do futebol, porque eu sabia que ele era um grande talento na marcha. Eu descobri isso quando ele tinha 10 anos. Nós nunca interferimos na questão do futebol. Nós só pedimos que ele desse uma chance para a marcha. No dia que ele deu, ele se tornou um marchador, e o futebol pode ter perdido um grande jogador porque ele era muito aplicado, mas a marcha atlética ganhou o seu Pelé, o seu fenômeno brasileiro. Eu vinha de uma família, né, de esportistas, meu pai treinador de atletismo, a minha mãe marchadora, então esse ambiente para mim sempre foi normal, comum, o esporte de alto rendimento, principalmente a marcha atlética. Meu pai viu que eu sabia fazer a técnica, né, não sei que dia que eu aprendi, e ele percebeu que eu tinha preparo físico, me convidou para fazer um teste, comecei a me destacar, e foi aí que eu comecei a fazer a marcha atlética. Aí tem os primeiros desafios de você estar na adolescência, né, suas escolhas, o apoio moral, que é muito difícil no Brasil, né, as pessoas não entendem, a escola, a população em si. Eu acho que esses foram os primeiros obstáculos, assim, que no início da carreira eu tive que aprender a lidar. A gente vai dizer assim, o menino é bom, você sabe, cara, isso é coisa de pai. Aí nós tivemos que investir. Então, o começo foi um pouco dificultoso pela questão financeira, mas a partir do momento da primeira Olimpíada, as portas começaram a se abrir. Como é que você identifica um atleta que tem um potencial para ir para uma seleção brasileira, por exemplo? Flexibilidade, força, amplitude nos movimentos, explosão para saltar. E depois a gente vem realmente pela questão emocional, né? Porque assim, um esporte de alto rendimento requer muito. Hoje, a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes no Brasil é o suicídio. E nós encontramos no esporte uma porta de saída para a depressão, ansiedade, para doenças mentais. Então, trazendo o esporte para a criança cada vez mais cedo, nós podemos, com certeza, isso é comprovado, garantir também a saúde mental. O esporte ele é uma das ferramentas mais fantásticas do mundo, né? Ela tem o poder, né, do cara se autoconhecer, de fazer sua formação de identidade através do esporte. Como? Respeitando o adversário, o treinador, né, a autoridade, sabendo sobre foco, determinação, saber perder, saber ganhar. Eu acho que o esporte tem essa ferramenta gigantesca e aí criam muitos campeões, mas ainda mais grandes cidadãos. Esse ano, posso te dizer que foi um ano para mim que o mental importou muito, porque eu não estava conseguindo desempenhar em competições. Estava treinando muito bem, chegava na competição super bem mentalmente, só que chegava lá, o resultado não saía. E aí isso a longo prazo foi me deixando para baixo, sabe? Eu fiquei um período bem para baixo e aí eu tive que ir atrás, né, de acompanhamento psicológico, porque senão acaba que a gente tenta ser forte, tenta ali se virar, mas só um profissional mesmo para conseguir te realinhar, sabe? Tanto de apoio que a gente realmente precisa
tanto em um colégio, tanto na faculdade, tanto o apoio familiar que a gente precisa às vezes. Às vezes a gente não dá conta de tudo, precisa do Fabiano, coitado, ficar puxando o Fabiano para ajudar a gente psicologicamente. As atletas precisam entender sobre essa questão de gerenciamento emocional, de regulação emocional, né, que é como a gente chama na psicologia. A questão da emoção da frustração, que é tão comum no esporte, né? E a depender da idade, por exemplo, aqui na ginástica rítmica, nós temos atletas muito novas, né, de 7, 8 anos, que naturalmente não sabem lidar com frustração, ninguém nasceu programado para isso. E na competição, o esporte é muito pedagógico com isso. Permite muitas possibilidades de frustrações e alegrias. Quando eu era pequena também, eu jurava que eu ia conseguir entrar. Pra mim, eu ia, entendeu? Só que eu vi que eu cresci, vi que as coisas são diferentes. Eu acho que o esporte ele é muito importante porque, além dele ser meio que uma distração para sua mente, porque, por exemplo, se você tira uma nota ruim na sua prova, se você briga com alguma amizade, é meio que um outro ciclo social, uma outra opção para você, entendeu? E além disso, o esporte ele é muito bom pro seu corpo, porque ele regula os seus hormônios, você tem um sono mais regulado, você sente mais apetite, é muito bom o esporte para tudo, em geral. A marcha atlética, ela me traz uma paz. Quando eu tô marchando, eu me sinto eufórica, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu consigo transmitir, apesar de ser sofrido, é cansativo, mas eu sinto alegria, eu termino o treino assim, nossa, dever cumprido. A gente está numa era em que tudo é performance, né? Dentro e fora do esporte. Então, se a gente for pensar que elas estão envoltas por essa pressão também externa, são uma geração que está muito voltada para a rede social. Então, mesmo quando elas não estão buscando ali algo, se alimentar visualmente ali de informações de esporte, elas acabam trombando com essa necessidade de performance em tudo, né? O que com certeza fortalece essa ânsia por querer encontrar resultado aqui também. E você imagina também os pais, né, que também estão vivendo esse mesmo mundo, essa mesma atmosfera, nesse mesmo contexto de pressão de performance, a forma com que eles precisam aprender de entrar em equilíbrio com a cobrança paterna e entrar em equilíbrio com aquilo que, de fato, as filhas deles podem entregar esportivamente. Então, nesse contexto, pode se tornar um caos aí mental em que a gente, de fato, precisa intervir. Esse trabalho psicológico, assim, eu acho que é um dos mais importantes que a gente acaba fazendo dentro de um ginásio. A gente encontra crianças aqui de realidades sociais totalmente diferentes. Como eu falo, cada casa é um universo, é um mundo diferente. Então, a gente realmente tenta entender o esporte dessa forma, assim, que ele te abre portas. Eu não me comunicava muito com as pessoas, aí depois que eu entrei no atletismo, eu comecei a me comunicar muito mais. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização, né, de um instrumento educativo fantástico, né? A gente está vendo aqui, né, os atletas aqui correndo, né, a professora ensinando. A gente está num outro ambiente, né, mais descontraído que naquele ambiente, às vezes, da sala de aula, mais fechado, mais sisudo, mais restrito. Então, o esporte ele é um instrumento formativo, é um instrumento educativo, ele pode ser um espaço de socialização, é um espaço de humanização, da gente ver qual o potencial, que potencial nós podemos chegar, né? Pode ser, inclusive, um espaço de criatividade, de reflexão, né? Então, acho que o esporte ele tem muitos instrumentos para garantir uma formação humana mais integral, né? Olhar para o sujeito de forma integral. Eu tenho procurado, através do meu mandato, criado espaço, ginásio, quadra, campus, e com certeza isso tem ajudado muito diminuir a violência lá no meu estado. Incentivar o esporte é também educar as nossas crianças. Por isso, inclusive, eu fiz um projeto de lei para que todas as nossas escolas sejam abertas aos finais de semana, para que a criança tenha proteção junto com a família e aí utilizar o esporte, a cultura, o lazer. E todas as escolas, do modo geral, são espaços exatamente para esse exercício. Olha, a prática esportiva ela é um benefício geral para o cidadão, né? Então, quando a gente fala da formação, ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho, como o trabalho em equipe, passar por adversidades, né, tomar decisões rápidas e, obviamente, perpassa pela saúde. Todas as minhas colegas, a partir dos ensinamentos que o esporte
passou, que é lidar com frustração, a questão de lidar com as diferenças, a questão do foco, da disciplina, que o esporte é muito focado nisso, em educar, preparar, promover a cidadania. Todas elas tiveram norte. E até mesmo dentro do esporte conseguiram bolsas de estudo para jogar e estudar numa universidade lá fora. Então, assim, é esse entendimento do esporte como uma política pública que promove saúde, que constrói atletas e mentes fortes, que a gente não trata com a devida seriedade. Talvez seja a importância de eu estar aqui hoje, nesse momento, fazendo esse debate. Qual é o gargalo? Ou são vários os gargalos? Eu acho que é a segunda opção, são vários gargalos, né? Acho que um primeiro notório tem a ver com as nossas escolas, né? A escola é o lugar normalmente onde a gente tem o primeiro contato com a prática esportiva. E boa parte da população brasileira tem esse contato nas escolas públicas, né? Que é onde está a maior parte dos estudantes hoje. E nossas escolas públicas têm várias deficiências, infelizmente, né? Entre elas a questão de infraestrutura esportiva. A outra tem a ver também com questões de formação, valorização profissional do professor de educação física, que é essa pessoa que vai fazer esse primeiro contato, né, nas escolas públicas. Então isso também poderia ser um outro gargalo. O investimento nos profissionais que trabalham com essas crianças, né? Porque o esporte, ele vai além do alto rendimento, né? A gente está trabalhando ali com seres humanos em formação. E para desenvolver essas crianças, realmente, é estrutura física, material apropriado, né? Que, assim, no caso da ginástica rítmica, é tudo muito caro. Então, às vezes, a gente tem uma criança que é um mega talento, mas a gente não consegue desenvolver ela justamente pela questão financeira. Sabe quem é que faz o atletismo? Quem é que sustenta o atletismo brasileiro? São os treinadores. Então, se eu fosse uma autoridade, e que atletismo se faz com dinheiro, esporte se faz com dinheiro. É o treinador que leva o garoto para a competição. Ele gasta do bolso dele, ele dá alimentação para a família, para que o garoto se alimente. Então, dê uma bolsa treinador, para que ele possa custear as suas despesas e a do atleta também. No dia que o Brasil der uma bolsa para o treinador, o nosso atletismo vai dar um salto assim 3 vezes maior do que já acontece hoje. O atleta é caro, é bastante caro. Tênis é caro, a sapatilha é cara, o cuidado é caro. Entendeu? Você cuidar do seu corpo e a gente que exige a máxima do nosso corpo todos os dias. Então tem que ter aquela recuperação que um corpo ideal não que tem, né? A gente fala que quando um menino tá ali brigando para sair do sub-20 para ir para adulto, ele pode ser o campeão sub-20, mas se ele for competir com um adulto no primeiro ano, ele não vai ganhar, porque a galera que tá no adulto já tá há muito mais tempo. E é nessa faixa de idade que aí ele vai parar e vai falar, caramba, eu preciso ajudar lá em casa. Eu vou continuar meu sonho aqui, sustentar 1, 2, 3 anos sem ganhar nada, ou eu vou ter que abrir mão e trabalhar por fora para conseguir. Então, aqui na nossa equipe nós já tivemos vários atletas que tiveram que parar nesse período de tempo, justamente por causa disso. E se tivesse esse incentivo para conseguir sustentar, eu acho que chegariam muitos mais atletas no futuro. Quando foi implementada a Bolsa Atleta, muitos atletas de alto rendimento tiveram a possibilidade de avançar nas suas carreiras por conta de termos esses recursos. Inclusive, o governo federal vem, ano a ano, majorando o valor dessas bolsas e o importante é que esse valor cresça sempre com a linha de melhorar a condição que essa bolsa propõe e, ao mesmo tempo, que ela tem uma amplitude maior. Para mim, faltou o Bolsa Atleta. Em 2004, o programa foi lançado. Então, efetivamente, ele começa a ser pago em 2005. Eu começo em 1997, né? Então, o Bolsa Atleta teria feito muita diferença no meu começo de carreira. Eu lembro, meu primeiro tênis, minha família não tinha condições de comprar. Minha mãe pediu um cartão emprestado e parcelou em 12 vezes para eu ter um tênis para poder treinar. Então, são coisas hoje que o atleta tem uma bolsa nacional, que é o Bolsa Atleta, já tem bolsas estaduais também que hoje copiaram o programa nacional e também soma com a bolsa nossa aqui. Eu não sou da época do Bolsa Atleta. E o que é o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta é infraestrutura mais para o atleta, desde que ele está começando, aquele que já está se destacando, até o atleta olímpico. Então,
de fato, houve essas melhorias que a gente não pode simplesmente desprezar. São melhorias que, de fato, trouxeram resultados, porque vocês viram os últimos resultados olímpicos e paralímpicos, está aí, está escancarado. Mas você mesmo falou para a gente, quantos ficam pelo caminho? Nós somos patrocinados pela Caixa Econômica Federal. É a patrocinadora master do caso, né? É ela que nos propicia o hotel, a alimentação, a passagem aérea e que faz com que até ajude financeiramente pelo menos 20 atletas, tudo da base, né? Os grandes atletas, eles são ajudados pela Bolsa Atleta. Eu não tenho grana para segurar o Caio em Brasília. Se tiver uma oferta muito forte, eu não tenho como segurar. Na verdade, todo esporte começa com um jovem apaixonado por um ídolo, por uma geração e porque foi ofertado. E a gente tinha a oferta da educação física no contraturno. E eu comecei a experimentar não só o voleibol. Eu joguei handebol, eu joguei basquetebol, eu treinei atletismo, eu brinquei de atletismo, enfim, e brinquei na rua, como eu te falei. E acho que dei muita sorte nesse processo, de pessoas gostarem de mim, de me ofertarem uma bolsa de estudo. E dali o mundo se abriu, porque eu comecei a praticar, participar de inúmeros campeonatos, sendo convidada. E o caminho para a seleção de base, seleção brasileira de base, foi algo muito natural. E aí, depois vocês já sabem de tudo, né? Assim, 3 Olimpíadas, Mundiais. Eu escolhi atletismo, eu digo que eu não escolhi, ele me escolheu, né? Eu tentei muitos outros esportes, tentei judô, natação, dança, balé, só que eu não me encaixei, apesar de gostar muito, de amar, assim, sempre acompanhei todos os esportes, é como se eu não pertencesse a eles, né? Aí um dia o professor Senna foi na escola da minha mãe, ela é professora, para falar, né, sobre o trabalho social, sobre os treinos que ele fazia aqui, e minha mãe se interessou, aí ela me trouxe até aqui e foi amor à primeira vista. Eu pisei na pista, eu me arrepiei toda e falei, nossa, aqui é meu lugar. Quando eu pisei mesmo, eu falei, meu Deus, parece que eu pertenço a esse lugar, como se o meu destino fosse estar aqui, sabe? E aqui é uma família, essa equipe, o caso, né, é uma família, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, torce, pode ser de qualquer modalidade que seja, marcha atlética, arremesso de peso, disco, corrida, a gente é muito unido. O Caio é uma inspiração. Cansei de treinar com ele e ele é um cara assim, fora da curva, sabe? Muito bom, muito bom. Vivo perdendo para ele até hoje, mesmo na corrida, o Caio é muito forte. Quando a gente tem alguém de um nível tão alto, nós não queremos estar abaixo daquilo, né? Então, todos os dias nós chegamos, olhamos para ele e pensamos, eu também quero viver aquilo, eu também quero fazer história igual ele, entendeu? A equipe nos treinos, ajudando nos treinos, incentivando, isso incentiva bastante, isso que acho que traz o resultado. Tem uma atleta que eu gosto muito, 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 que é a Sofia Raffaelli. Assim, não, ela, assim, nem tem como me comparar com ela, porque ela é, nossa, ela é incrível, mas eu vejo que ela faz tudo com muito amor. Eu vejo ela fazendo a série e dá pra ver que ela tem paixão nisso. Nesse quesito nacional, principalmente pra mim, é a Babi Domingos. Eu acho ela, assim, incrível, ela é histórica, porque ela foi a primeira brasileira da história da ginástica rítmica a se classificar primeiramente para uma Olimpíada com o Mundial, a ganhar uma medalha no Mundial e a ir para uma final olímpica. Nenhuma brasileira nunca fez isso e, tipo, ela conseguiu tornar aquilo que parecia um pouco impossível no possível. A Babi mostrou que pode ser, sim, uma campeã olímpica ou uma ginasta olímpica, mesmo não tendo 100% esses fisiotipos, essas características internacionais. É uma ginasta que representa muito o Brasil, mostrando as características brasileiras. Ela abriu muitas portas para todo mundo, sabe? Acho que ela fez os sonhos não parecerem tão impossíveis. Fui campeã sul-americana sub-23 ano passado também, no final do ano, as medalhas de ouro. Voltei agora mês passado do brasileiro sub-20 com 2 medalhas de ouro, 800 e 1500. Aí foi o que me classificou para o sul-americano do mês que vem. Já fui campeã brasileira, vice-campeã brasileira, já ganhei bronze também. Sou campeão brasileiro sub-18, tenho 2 medalhas sul-americanas na categoria sub-18 e uma na categoria sub-20. Já viajei para a Copa do Mundo de marcha também, em Oman. Hoje em dia, sou 14 vezes medalhista brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro, sou
medalhista sul-americano no 1500 e esse ano eu fui vice-campeão ibero-americano no 2000 com obstáculo e sou vice-campeão sub-20. Estamos muito ansiosas pra gente conseguir uma medalha e cada esforço, cada, trabalho que a gente vem fazendo vai, indo com a gente também, né? E a gente quer muito um primeiro lugar. Não ia abrir o meu parênteses, há 3 anos estamos pegando o 2º lugar no torneio nacional. Vamos ser primeiro, por favor.